Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós vamos falar sobre o desempenho de uma instituição durante o período da pandemia, e estamos ainda vivendo a pandemia que merece destaque. Estou falando do Ministério Público do Trabalho, cujo procurador-chefe, Rafael Gazaneu, é o nosso entrevistado hoje. Muito obrigado, doutor Rafael, pela sua presença. E eu começo perguntando o seguinte: vocês montaram uma força-tarefa para atuar durante esse período, que vem fazendo um trabalho belíssimo. Vocês fogem da rotina. É bem verdade que o MPT sempre foi atuante, mas vocês fugiram da rotina e foram além, inclusive, daquilo que estávamos acostumados. São 10 procuradores aqui em Maceió e 2 procuradores em Arapiraca. Todos estão envolvidos nas questões relacionadas com a Covid. Agora, dentro desse grupo maior, foi criado um menor, que terminou articulando todas as ações relacionadas a essa matéria. Ele é formado por mim, o doutor Rodrigo Alencar, pelo doutor Tiago, pelo doutor Luiz Felipe e pela doutora Virgínia. Mas, como eu disse, todos os procuradores aqui de Alagoas foram distribuídas denúncias e inquéritos civis sob a responsabilidade de todos os procuradores, mas, como eu disse, esse grupo fez um trabalho de coordenação, digamos assim. Veja só, eu sei que isso faz parte da política interna e todos trabalharam, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quando eu ressalto que, de fato, vocês foram até além daquilo que estávamos acostumados, é porque, efetivamente, vocês foram a campo, foram aos hospitais, às instituições, de forma geral, que lidam com essa questão da pandemia. E foram porque foram provocados ou foi uma decisão espontânea da instituição? É uma decisão institucional do Ministério Público. Foi uma diretriz nacional. E a gente aqui em Alagoas, graças a Deus, conseguimos nos desincumbir, se não, pelo menos a contento. Mas, como eu disse, é uma diretriz nacional. Mas o move, o principal, é porque essa matéria tem vínculo estreito com o desempenho das nossas normais atividades. Por quê? Porque a nossa preocupação, dentre as muitas, talvez a principal preocupação é com a saúde e a segurança do trabalhador. Logo, todas essas questões terminavam tendo uma repercussão direta com as pessoas que estavam envolvidas com aquelas atividades que não puderam parar, né? Que não puderam fazer a política do distanciamento social, do isolamento social. Então, não tinha como a gente deixar de atuar de forma efetiva em relação a essa matéria, porque, como eu disse, envolvia a saúde e segurança da população, né, em geral, mas particularmente dos trabalhadores, né? Envolve ainda, vocês continuam, a pandemia continua e vocês continuam atuando. Obviamente, continua. Eu fiz um levantamento antes de vir para cá dar entrevista, né? Para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, foram protocolizadas aproximadamente 1.000 denúncias. No primeiro semestre desse ano, 2020, que acabou de concluir, foram 1.600. Dessas 1.600, a gente levantou também 500, aproximadamente, são relacionadas exatamente com o Covid. Obviamente que a principal, digamos assim, a principal ponto ou matéria dessas denúncias são aquelas relacionadas com os trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde, o grosso isso, mas não só. Os demais trabalhadores foram também atingidos por várias situações objetivas e, como exemplo, no caso dos trabalhadores da saúde, os equipamentos de proteção individual foi o primeiro ponto que nós detectamos e tivemos que tentar resolver, né? Tentar mediar e encontrar soluções lá atrás. E permanecem alguns problemas, mas, graças a Deus, a coisa está se encaminhando ou já se encaminhou para uma melhora bem detectável. Mas não é só isso, né? Foram várias questões, excesso de jornada de trabalho daqueles trabalhadores envolvidos. E houve mesmo, né? Ainda vocês hoje têm um controle maior sobre isso, até por conta das fiscalizações em loco que vocês fizeram. Exatamente, eu não tenho dúvida. Houve uma melhora grande, digamos assim, em relação aos primeiros meses, né? Final de março, começo de abril, durante o mês de abril, maio, mas de maio para cá... Foi o momento mais grave? Exatamente, foram aqueles 2 primeiros meses ali, né? Final de março, abril e maio, né? A partir de junho, a coisa começa a melhorar. Nós fizemos fiscalizações recentes nos hospitais públicos e privados e, de uma forma geral, o panorama é de regular para bom.
Encontramos problemas mais sérios na maternidade Santa Mônica. Uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção, se você me permite, é que vocês fazem, inclusive, uma avaliação, sempre que fazem a fiscalização, da parte de engenharia, por exemplo, estrutural, né? Problemas de mofo no teto, quer dizer, são questões que vocês foram buscar agora, nesse período especificamente, né? Mas isso já é uma tradição nossa. Quando se fala em saúde e segurança do trabalhador, não se limita, obviamente, Ricardo. Eu sei, mas assim, agora o trabalho de vocês, obviamente, foi muito mais intenso, época, né? Se nós estamos lá fiscalizando, não nos limitamos à questão dos equipamentos individuais, equipamentos de proteção individual. E aí ampliamos, e obviamente que entra o meio ambiente de trabalho como um todo, né? Outras questões relacionadas com o meio ambiente de trabalho, que são importantes. Quando a gente fala, por exemplo, em excesso de jornada de trabalho, não é só o pagamento da jornada. É porque aquilo pode causar um adoecimento. Dano ao trabalhador. Um dano ao trabalhador, problemas mentais sérios, né? Você imagina os trabalhadores que estavam envolvidos nesse episódio, né? Talvez o maior desafio dessa geração atual. Ainda está para ser historiado, ainda está para ser inventariado. É uma literatura ainda. Uma literatura que está sendo construída, escrita, né? Que está sendo construída. Mas não tenha dúvida que isso atinge, né? Atingiu e continua atingindo todos os trabalhadores que estavam envolvidos diretamente com a que a gente chama de comissão de frente, né? E a gente até aproveita a oportunidade, cara, para fazer esse registro, né? E homenagear mais uma vez os profissionais ligados à saúde, mas não só, né? São os profissionais do transporte público, as pessoas que trabalham em supermercados, que trabalham em padarias, as pessoas que trabalham na imprensa profissional. A imprensa profissional não parou, teve um papel fundamental, teve e continua tendo um papel fundamental. Por quê? Exatamente para ajudar a formar a opinião pública com informações fidedignas, com informações efetivamente que tem um respaldo científico. E foi muito normal nessa pandemia e muitos jornalistas falsas, e continua sendo. Esse é um mal desse novo milênio. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas vamos lá. Vocês fazem a fiscalização em loco, detectam problemas. E o dia seguinte, como é que é? Vocês têm esse acompanhamento? Tem, claro. O dia seguinte é o seguinte, se faz um relatório, obviamente, porque tem que documentar aquilo tudo. E nessas fiscalizações a gente fez questão de fotografar, de filmar. E, a partir daí, obviamente que isso vai instruir um inquérito civil. O que é inquérito civil? É um procedimento de investigação. E, nesse procedimento de investigação, tem um procurador que preside, né? Que comanda. E as atitudes subsequentes são decisões desse procurador. Aí, um procurador não se intromete, digamos assim, no trabalho do seu colega. O melhor é resolver, né? E, exatamente, naturalmente, vai procurar resolver. E, se não conseguir resolver, teremos sempre a possibilidade, que a gente evita ao máximo, que é procurar o Poder Judiciário através do ajuizamento das famosas ações civis públicas, que são as mais comuns. Mas nessa pandemia, a gente tomou a decisão de tentar resolver as coisas na base da mediação, na base da conversa. Correto, vocês fazem isso muito bem. Exatamente, nos orgulhamos de fazer isso, porque a gente sabe das dificuldades do poder Judiciário nessa situação toda, e você entra numa discussão que termina naquela discussão dos especialistas em direito, e a coisa demora, e a coisa pode... É muita hermenêutica, né? Muita hermenêutica, e termina, não é interessante para quem está sendo vítima daquela situação que está sendo objeto de correção através da ação civil pública. Rafael, foram quase 5 meses. Nesse período, o que é que vocês apontariam de mais grave? Eu deixo até uma outra pergunta para você responder no próximo bloco. A situação é pior no setor público ou no setor privado? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já.